Começando mais uma análise semanal, estudo do índice, dólar e também ativos internacionais. Para essa última semana de julho, graças a Deus, foram 5 semanas muito longas. E antes eu começo a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva no canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Lembre-se também de ativar o sininho para receber a notificação dos vídeos todos os dias. Então, dito os avisos, bora lá pro gráfico, falando primeiro em relação ao dólar, tá? Depois eu falo do índice, ativos internacionais, macroeconomia e etc, o que for relevante para essa semana. Dólar, então, primeiro. E aí, falando então, semana passada na sexta-feira, né, que eu não tinha falado, o que tinha acontecido antes, na quinta? Como que tinha fechado? Onde fechou? Fechou aqui nesse ponto. Como que estava das figuras que eu tinha marcado? Eu tinha marcado essas duas regiões aqui, naquela quinta-feira da semana passada, o movimento estava abaixo. Então, poderia talvez ser rompimento verdadeiro. Mas, olhando pelo macro, se a gente for olhar o movimento todo no geral, era um ponto extremamente forte de trava aqui, que poderia simbolizar um suporte e voltar para a região de todo esse caixote, indicando então que foi rompimento falso. Então, a gente já viu isso acontecendo na sexta-feira. Então, aproximando aqui que a gente teve na sexta. Esse caixote vai ficar um pouco atrapalhando aqui, mas vai dar para visualizar tranquilamente. Deixa eu ajustar. A abertura. Já dá para ver que a região, o candle, onde abriu o gap e tudo mais, já estava indicando uma área complicada de gráfico de candles. O ponto que abriu. Médias praticamente sem tendência, em área de trap zone. Movimento do dia anterior meio em lateralidade, aí abriu dentro dessa região aí. Então, não tem muito o que fazer. E aí o movimento aqui completamente travado. Não tem o que fazer. Nada, 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 nada. E aí, por volta de meio-dia, ou seja, só meio-dia, o movimento já aí começou a subir um pouco esticado, mas só foi isso, não foi mais nada. Então, o movimento o movimento forte do dia só foi esse. Depois o movimento morreu de novo. Então, não tem muito o que comentar, porque ficou travado. Se ficar desenhando aqui, vai ter várias pernadinhas, aí de repente uma pernada forte, tentou seguir, não conseguiu e depois travou. Isso, foi o desenho do dia. Horrível. Então, aqui foi na sexta. E aí nós temos o movimento de segunda. Segunda, então, já abriu dentro de toda essa região aqui, que é uma grande lateralidade. Olhando para o tempo gráfico olhando para o tempo gráfico maior, fica pior ainda o cenário. E aí nós tivemos aqui um candle que até foi forte, né, na segunda-feira. Um gap um pouco relevante, não assim absurdo, mas ok, 25 pontos, bacana para segunda-feira. Só que se for ver em relação aqui à abertura, eu não achei gráfico de candles nada também a ser feito, setup de VWAP, Fab Four a gente não opera, então não achei nada aqui, só Renko, então tudo isso aqui só daria Renko por enquanto, troca de cor. Movimento voltou forte, isso aqui é pro back agressivo, não, isso é pro back da 50, então não tenho que ficar pensando naqueles critérios pro back agressivo, que isso aqui foi na 50. E aí agora que a 9 passou pelo VWAP, aí quando passou já rompeu o esticado. E aí fui buscar quem? Eu ia falar VWAP, mas é Keltner. Fui buscar a região do Keltner e também nosso caixote, nosso início do caixote aqui. Então já é uma área de resistência muito forte. Voltou forte. Deu alguma coisa de gatilho de candles? Não deu reversão. Só seria realmente troca de cor aqui. E voltou tão forte que não segurou nas médias. Aí de novo as médias no dia sem tendência. Então a gente teve o cruzamento da 9 para baixo, depois de novo, e aí ficou nesse zigue-zague. Se eu for desenhar o movimento do dia assim, resumido, né, a gente teve isso aqui. Então, olhando no geral, não teve tendência. Não é um movimento fácil de analisar. Seguimos, aí temos a terça-feira. Terça-feira já foi um gap totalmente diferente, muito próximo. O primeiro candle é um caso de long leg do dia, já estava testando mais próximo da máxima do dia anterior. E aí nós tivemos um movimento, as médias menores sem tendência, candles aqui nada ainda, não indicando nenhuma força, travado, e aí chega mais ou menos a abertura, já tinha passado a vista norte-americana na verdade, 11 horas tentou romper a 200, mas rompimento falso, aí volta de novo, aí volta para baixo. Médias menores sem tendência. Então, não tem o que fazer. E aí, renovou o fundo de novo. A gente vê até parecendo que tinha uma LT aqui bem íngreme para baixo, mas não tem muito o que estressar aqui. Só seria Renko que realmente, Renko troca de cor. Porque gráfico de candles, nada. E aí, dia seguinte, o que no caso é hoje, né? A gente já teve uma abertura muito pior.
porque não teve nem gap. Então, se a gente for ver, sem gap praticamente. Aqui, em torno da média 200, a 200 está flat, reta. Médias menores, indicando aqui, tentando passar da 200, mas é trap zone. Então, já abriu em área de trap zone. Não vejo nada que ia ser feito. Muitas sombras em alguns candles aqui. Aí tenta subir, só que, poxa, como é que subiu? Subiu lento demais, né? Com muita dificuldade. Até o Túlio estava comentando assim, tô querendo comprar nesse pullback. Não é um pullback de tendência boa. Não tem tendência boa nesse movimento aqui. Tá com muita dificuldade para subir. Subiu. Com dificuldade. Para quem estava acompanhando ao vivo ali, viu o movimento, que horror, né? Se a gente for traçar aqui, pode considerar até um canal, como se fosse um canal. E aí, por volta de 11 horas, até saiu um movimento forte aqui, testando todo esse caixote preto que eu tenho, que é a nossa área de resistência e lateralidade. Não fez um pullback operável, e aí ficou com... Já estava desde o início do dia com gap, né? Gap entre candles. Fecha no preço, abre em outro. Fecha no preço, abre em outro. Aqui ficou pior ainda. Próximo de meio-dia já tende a ficar. Subiu com muita sombra, testou a área aqui de topo, né? Muito importante, uma área de resistência muito forte. E aí, vral para baixo, o movimento aqui teve uma força. Nessa hora não foi... Aí vem a questão. Essa hora aqui não tinha saído nada. Nada de notícia, 1h40 não tinha nada. Então, esse movimento forte aqui pode ter sido até privilegiado, hein? Porque naquele dia que a gente teve do tarifaço, né? Que anunciou em relação ao Brasil, a gente teve um movimento mais ou menos essa hora também. Depois foi a pancada, que foi a notícia oficial saindo. Então, pode ter sido informação privilegiada aqui de novo. Volta dessa hora e depois teve a pancada para baixo. Não duvido. Muito comum isso acontecer aqui. O movimento aqui voltou para a região da média 200. E aqui, o que foi isso? Aqui já foi notícia. Aqui já foi decisão de juros dos Estados Unidos. Dos Estados Desunidos. Aí aqui nós tivemos um movimento bem... um pouco forte, em 35 pontos. Testou o topo, só que já voltou. Então foi uma volatilidade ali momentânea. Já tem um bom tempo que eu não vejo notícia causando movimento contínuo. Notícia programada, tá? Tem um bom tempo. E aí veio o anúncio, né? O movimento já veio forte na barra seguinte, respirou e aí pancada para baixo. Nessa hora o leilão, o índice já estava em leilão, tão forte que estava. E aí nós tivemos um movimento que saindo do topo da lateralidade, buscando o fundo. Então o caixote hoje foi testado de topo a fundo. Mas depois travou tudo, porque candles grandes assim acabam abrindo um mega favelo gap. E aí o movimento voltou exatamente para preencher o ponto do favelo gap. Exatamente. Então preencheu e depois travou tudo de novo. Então, foi forte? Foi. Mas não gerou tendência. Então o movimento aqui em relação... Aí a gente vai agora para o macro, só para a gente ver o diário. A área que está nesses últimos dias travado. E aí vem o problema, amanhã é rolar de contrato. Sendo amanhã rolar de contrato, a gente tem o gap, né? Às vezes pode acontecer rolar de contrato, o novo contrato tá com gap, o anterior sem gap, aí fica essa confusão. Mas fato é, hoje dia 30 nós temos um movimento do dólar aqui travado nessa região. Por causa da rolagem, talvez o gap no novo contrato venha aparecer aqui em cima. Mas se a gente, ou na verdade o gap do contrato que a gente está agora, venha ficar aqui em cima, mas na verdade o novo contrato está aqui embaixo. Então acontece divergências, tem que tomar muito cuidado. Não gosto de dias de rolar de contrato de dólar, tá? Esse movimento fica bem confuso. Então, lembrando, é um ponto muito forte essa resistência. E aqui nós estamos também, então, num caixotinho. E aí é um caixotinho que, por enquanto, é travado. E o candle de hoje, mega long leg doji. Long leg doji aqui, praticamente buscou topo, buscou fundo, travou nessa região. Então, é um caixote. Nós estamos em caixote. Gráfico semanal, o candle. Ainda é um doji, né? Nós temos mais 2 pregões, na verdade, semana. Tava esquecendo que amanhã, na verdade, não é sexta, é quinta. E aí temos mais 2 pregões, mas o problema é que sexta-feira tem payroll, mas payroll também não tá movimentando. De qualquer modo, ainda segue respeitando as figuras. O dólar segue caindo ao longo do ano, aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. E por enquanto, no movimento que está atual, tá um pouco confuso. A VWAP Band. VWAP Band? Não, meu Deus. É VWAP mensal. Ela foi testada na região do fundo de hoje, tá? Travou novamente. Então, nós estamos com o dólar próximo da VWAP, diferente do índice. Então, em relação ao VWAP mensal, nada muito a falar para amanhã, que é o último pregão do mês. E aqui, falando em relação ao índice, aí o índice tem algumas coisas a mais para comentar. Voltando sexta-feira, que a gente teve aqui, dia 25 de julho. Antes de falar de sexta, como que fechou quinta?
e onde fechou. Nós tivemos movimento aqui fechando nessa região. E aí, se a gente for olhar o macro, também nós tínhamos um caixote. Eu tinha marcado esse daqui e essa região mega importante aqui, bem maior, né? Que é lá de trás, ó, desse fundo aqui, lá de trás, desde abril de 2025, mas na verdade até de antes, né? Porque era esse topo aqui de março. Então, uma mega troca de polaridade. E aí fechou no ponto exatamente dessa região que tende a ser um quê? Um suporte, né? Um caixote. Então, quinta-feira, deixa eu arrastar pra cá, fechou aqui. E aí, sexta começou como? Com um gap que não teve nenhum rompimento importante. Ele já reagiu forte pra cima, subindo de forma esticada, chegando aqui em qual ponto? O que é esse aqui, talvez? Ah, é média 200? Eu não vejo 200 aqui relevante. Ela estava coincidentemente. Ah, talvez eu possa considerar retração. 61 de retração? Pode ser esse ponto. 61 de retração, que travou o preço do nada. Mas em relação a gráfico de candles, a gente não tem critérios aqui para reversão, por exemplo. Então, só sobraria em relação a Renko. O movimento voltou, travou completamente nesse ponto. Como que eu vou fazer alguma coisa com as médias desse jeito, né? E aí, tenta renovar fundo, não consegue. O que eu vou fazer com esse jeito, esse movimento aqui? O que eu vou fazer? E aí, tenta cair, mas isso é tendência? Não. Movimento caindo em forma de canal, dificuldade. Volta, passa por cima e trava depois de novo. Então, complicou. E fechando na região desse suporte, né? Então, o caixote, por mais que possa parecer que foi rompido, ele tá ainda na região. E aí, segunda-feira, nós tivemos um long leg doji. Movimento bem forte. Eu tava acompanhando aqui, 850 pontos praticamente de oscilação. Normal para uma segunda-feira, o primeiro candle ser assim, porque a gente ficou sábado e domingo sem pregão, né? E aí, o movimento, médias como estavam. Nada para ser feito. E aí, o movimento começa a cair de forma esticada. E aí, nessa hora que eu achei até estranho, porque se fosse pensar em vendas, eu até estava comentando, vamos esperar talvez renovar fundo, confirmar pullback. Só que não deu nem pullback interessante pelo Renko, porque quando começou a dar, eu tava falando assim, nossa, tá dando um pullback, mas poxa, quantos candles consecutivos de queda sem fazer uma correção? E a LS gritando aqui já. Muito estranho, muito estranho. Então, extremamente arriscado, e nessa segunda quinzena do mês eu já estava com esse objetivo de realmente de selecionar muito bem o que eu estaria fazendo. Então não fiz, mas chegou a cair um pouquinho. E do nada travou. O que isso aqui seria talvez de trava? Porque marcado o primeiro candle para baixo não seria o 100%. Se for considerar talvez variação, não chegou muito próximo de 1%. Não sei o que poderia ter sido, a não ser, na verdade não tem nada. Então, uma trava no meio do nada, não tem Kelch, não tem nada. E aí o movimento travou nesse ponto aqui, faz um pullback. Ah, eu vou entrar nesse pullback. Tem que esperar os critérios. Quando começa a preencher os critérios, a gente tem o 37. Só que aí o 37 já começa, se eu for puxar, né? Tem pullbacks de lado melhores do que 37. A gente já vê um cenário muito estranho. Porque subindo, geralmente o pullback lateral, ele fica mais assim. Isso aqui estava mais inclinado para cima. Muito mais inclinado que esse aqui. Estranho. Um pullback lateral realmente complicado. Não vejo bonito isso aqui. E aí o movimento, se a gente for reparar os candles, né, tudo travando nessa região, teria ido, ó, não seria caso de stop, mas como que foi? Como que andou? Se a gente for puxar aqui, média de 9 chegou até cruzar para cima, então já tivemos um cenário complicado nessa região aqui. Renovou fundo. Como que caiu nessa região aqui? Vários candles travados com fechamentos próximos, até que de repente vem o 61. 61 aqui na região de deriva. Na região de deriva. Por isso que eu não vejo tanto um pullback bonito. Mas com gráfico parado é muito fácil. O movimento faz mais uma deriva aqui. 9,20 perdem a força. Faz um pullback agressivo. Aí vem a questão. Esse pullback agressivo ele foi antes do cruzamento ou depois do cruzamento? Depois. Quer dizer, antes do cruzamento. O cruzamento foi aqui, o pullback foi antes. Então fica inválido aqui pensar em alguma situação de talvez viradas. Só que pensar em viradas também, a gente teve pullback agressivo. Tem que esperar os critérios também de pullback agressivo. Então não deu. Então tudo isso aqui só seria Renko. Renko. O movimento sobe e aí finaliza o dia. E ontem a gente já teve uma abertura pior. Porque foi um long leg doji muito maior na questão de proporção, né? Médias menores sem tendência, 200 aqui em cima. Então, se o preço ficasse nessa região, seria uma grande área de trap zone.
E aí tudo ficou dentro do long leg doji. Por isso que eu falo, tome muito cuidado com o primeiro candle quando é long leg doji. E foi. Tentou romper a média de 200, só que é a área da 200. Área da 200. E aí nós temos o movimento tentando passar com dificuldade. Todos os candles aqui respeitando essa regiãozinha. Então, como se fosse um canal já começando aqui. As médias sentindo bastante esses pullbacks. Não é caso de rompimento saudável. E aí foi. Conseguiu ir. Deu gatilho? Não vi. Caiu de forma esticada? Caiu. Pode dar aqui gatilho de setup da 50-80? Nem lembrei disso aqui ontem, tá? Mas era parte da tarde, nessa hora eu tava até fazendo aulinha. E aí, se for ver, nós temos aqui um gatilho bonito, mas temos que ter confluência. Tinha alguma confluência aqui? Retração, por exemplo? Não. Retração estava mais abaixo. Não tinha uma área de troca de polaridade boa, porque aqui atrás era só um canal. Então, tô sentindo falta. Eu só voltei a 50, só isso. Nada mais. E aí, o candle, né? Então, não é seguro esse caso aqui. A gente precisa ter confluência. Aí, o movimento a 20 chegou, jogou para baixo. Voltou para 200. E aí, travou o movimento. E aí, hoje aconteceu de novo. Long leg doji. Esse long leg doji, pelo menos, não ficou tanto tempo dentro dele. Só que aí, tentou renovar a fundo. Renovou. Só que aqui foi muito estranho o movimento. Se a gente for considerar em relação a toda essa pernada de alta, o 61 já tinha passado de reto, né? E aí eu comentei que, olhando pelo macro, eu não sei o que o mercado estava querendo fazer nessa parte da manhã. Porque a região que estava aqui, se for ver, o fundo estava aqui embaixo. Então, vai talvez cair mais um pouco para chegar realmente a tocar o fundo. Me vai tocar para renovar fundo, mas como que eu vou fazer isso com um movimento que não para de cair, se for olhar para o tempo gráfico maior? Está esticado, está em área de 200, tem área muito forte aqui de suporte. Como? E se for para subir? O ponto para subir aqui é querer confiar demais que isso é um suporte. Isso é um suporte, o preço vai subir. Eu preciso de mais confluência. Então aqui, nessa região, eu realmente não sabia o que o preço está querendo fazer. Pelo macro, está querendo cair mais. E aí, de repente, o preço voltou tudo. Quando voltou, eu estava até comentando que agora está começando a fazer sentido. Agora tu fica com uma cara boa para ser de alta, porque se eu for olhar para os 60 minutos, a gente tinha um movimento bem interessante aqui. Ó. Foi nessa barra aqui. Deixa eu puxar. Essa barra 2. A barra 2 estava mais bonita, né, durante a formação. Ela estava bem grande, bem positiva. E aí, se ela estivesse fechando desse jeito bonitinha, né, ela poderia indicar o quê? O nosso fundo duplo, já do tempo gráfico de 60, para começar o movimento de alta. Então, já estava dando um sentido mais fácil aqui para o movimento. E aí, azedou tudo, porque testou o topo, rompeu o topo do dia, inclusive, respeitou o topo do dia anterior e voltou forte. Essa volta não me assusta, porque eu não gosto, assim, não gosto entre aspas. Quando a gente está em operação de compra, nesse caso, e o movimento vai forte, bacana, muito bom, vem pontos muito rápido. Só que se for olhar pela questão de movimento saudável, isso aqui não é saudável, cria-se fair value gap. Então, é bom para quem está na operação, mas tende a não ser normal ficar subindo, subindo, subindo. Tem que voltar. E aí voltou a ter demais. E quebrou as médias de novo. Não tem médias de novo. E voltou, foi tudo. Tentou renovar até fundo, inclusive. Aí azedou tudo que tinha de tempo gráfico maior. Já era. Movimento travado, já não acompanhei mais. E aí depois, de repente, vral pra cima. E nesse movimento forte aqui, acionou o leilão, tá? Parece que teve 5 minutos de leilão. Movimento aqui, deixa eu até conferir se foi essa barra 15,40. Foi aqui, tá? O leilão foi. Movimento muito forte. Se a gente for puxar, nota, até sombra lá em cima. Do fundo ao topo, cerca aí de 3 mil pontos. Então, isso aqui não é um movimento normal, não é questão de copy trade, ainda mais que é índice, né? Que tem mais volume. Isso aqui realmente foi notícia. E notícia que sai assim com todo mundo sabendo na hora, entre aspas, né? Que tem notícia privilegiada antes. E aí é normal dar uma sentida. O Keltner até travou aqui também. Mas tudo que a pessoa pensasse fazer aqui depois, Renko, Candles, ficaria com stop muito caro. Então, qualquer barrinha aqui, 460. Um dojizinho, 380. Então, a volatilidade já mudou. E aí, a pessoa tem que ter noção disso. Pullback isso aqui. Eu vou comprar. Seu stop aqui vai ser no mínimo de 950 pontos se for deixar no fundo. Se for proteger pela média de 20, vai passar de 1.000 pontos. Então, o range e a volatilidade, o risco aumenta. E aí, finalizou o dia. E aí, vamos para o gráfico agora
para comentar da semana, que a semana o movimento por enquanto tá parado. Faltam mais 2 pregões, só que vejam bem, todo esse caos que teve nesses últimos dias, queda forte, não sei o que, chegou num ponto agora que a gente tende a travar. Então, primeira coisa, semanal, se a gente for olhar, esse é o gráfico do futuro, tá? Aí a gente vai lá pro gráfico do semanal do Ibov. O Ibov, olha a diferença. O Ibov, ele mostra um rompimento maior, já mais claro. O futuro parece que não definiu ainda o rompimento. Então, temos aqui uma questão de divergência de figuras. De qualquer modo, depois quando eu diminuo o tempo gráfico no Ibov, dá pra ver ainda que tem aqui uma área muito forte. Outra coisa também que eu tava vendo mais cedo, tô lembrando agora, que eu não tinha feito. Se eu jogar esse LT aqui pra frente, lá de trás, ó, acabou batendo aqui. Então, nós temos um suporte. Não tem tendência de baixa de Ibov, tá? Ibov ainda está em tendência de alta pelo semanal. O semanal ainda segue forte, não rompeu o nosso fundo primordial, que é isso aqui. Só tá lá embaixo. Segue alta. Não mudou. Isso aqui não mudou ainda. Futuro, mudou? Não, ainda também não. Então, um ponto apenas de trava por enquanto, que ainda segue um movimento de alta muito forte. E aí a gente volta para cá para o Ibov. Temos aqui a CLT. E essa roxa aqui? O que é isso? O que é isso? Antes de falar da roxa, comentei também, venho comentando o Favelo Gap disso aqui. Olha o ponto que desceu. Preencheu praticamente metade do Favelo Gap, que é muito importante. Agora a gente vai para o diário. Aí o diário que nós temos aqui. Movimento LT, daquele alargamento que eu venho falando. LT bateu aqui e aí chegou também no ponto. Então, temos LT. Esse caixote todo aqui eu vou tirar que agora não importa mais. Então, um mega alargamento. E essa queda, ela criou vários Favelo Gaps aqui embaixo também. Aqui até outros aqui até que não foram. Mas lá em cima teve. E esse movimento aqui de hoje, a barra que teve, vejam bem que ela estava sendo negativa, né? Que foi essa sombra para baixo. E virou tudo para cima, rompeu a máxima de ontem, rompeu a máxima de segunda e rompeu a máxima de sexta. Movimento forte e com volume, tá? Se a gente vê o volume, acima da média. Então, possível barra de ignição. Porque é uma barra bonita. Ela pode ser considerada aqui barra de ignição já de início. A gente só vai confirmar depois que o movimento prosseguir, dar rompimento aqui, principalmente se for olhar pela tendência de baixa de Wyckoff, né? Quebrar esse topo aqui. Na hora que quebrar esse topo aqui, vai confirmar o movimento de alta. Do movimento do diário, né? Então, vai confirmar aqui uma alta. Então, por isso que eu tenho essa resistência aqui. É a mesma resistência que eu tenho do futuro? A resistência do futuro já está um pouco diferente, porque caiu em forma de deriva. Então, aqui ficaria mais ou menos o ponto. Vamos ver se bate. É muito mais bonito o Ibov, né? O Ibov está mais retinho, enquanto que realmente o futuro está complicado essa região. De qualquer modo, eu venho para cá e ajusto essa região aqui só para deixar um lembrete, para eu não esquecer. E esse caixote todo aqui, eu vou ajustar ele mais para baixo, só para lembrar que era a nossa região aqui grande de troca de polaridade lá de trás. Então, aqui ponto importante, e aí a gente reduz o tempo gráfico agora mais um pouco, a gente vem para 60 minutos. 60 minutos hoje, o que a gente teve? Um fundo duplo confirmado. Demorou, mas foi, fundo duplo. E alvo de fundo duplo. Se eu for pegar daqui pra cá, a gente tem alvo 161 lá em cima, ou seja, a área do rompimento daquele topo aqui de trás. Então, temos alvos aqui em cima. O Ibov tá fazendo a mesma coisa? Fez também. Maravilhoso, inclusive. Muito, muito, muito bonito. É alguma área de preço bola? Não. Seria mais abaixo de 130 mil. 130 tá lá embaixo. E o futuro? Preço bola, talvez? Não, também não. Então, aqui a gente tem a questão, essa área forte. Agora, nosso topozinho importante vai ser esse, que eu vou ter que deixar marcado aqui, também, nesse layout do Ibov. Deixa eu mudar de cor. Vou colocar aqui preto. Tá bom. Fora isso, aqui, da VWAP mensal. VWAP mensal, lembra que eu falei semana passada, comentei hoje, tá muito afastado do preço e tudo mais. Que engraçado, precisou da notícia hoje para ajudar muitos pontos aí a se aproximar. Porque tava uma distância hoje de quase 5 mil pontos. Hoje o fundo para cá
quase 5.000 pontos. Aí agora, nesse momento, para ver o VWAP mensal, nós estamos a uma distância de 3.000 pontos, mais ou menos. E a gente tem amanhã. Então, assim, não quer dizer que vai tocar na VWAP mensal, mas talvez se aproximar mais um pouco. Porque a gente ficou esse tempo todo aqui só se afastando. Então, agora tá querendo se aproximar mais da VWAP mensal. Fora isso, nada a comentar muito aqui de questão de VWAP, não tá sobrecomprado em tempo gráfico maior, tá quase, mas não ficou sobrecomprado. E aí eu venho e comento de algumas coisas das ações, né? As ações também deu uma reviravolta muito, na verdade todas, né? Uma reviravolta muito forte hoje, porque o Ibov não ia subir com as ações caindo, não tem sentido. E aí o movimento, as ações viraram completamente, e FNC é um dos que mais puxa, né? O que mais puxa, na verdade. Puxou o movimento do Ibov, mas não só ele, nós tivemos aí a Petro também virando. Mostrando aqui, teve uma força muito interessante hoje da Petro desde o início do dia. Só que adivinha só, a Vale, eu achei bem engraçado esse movimento, porque a Vale simplesmente não reagiu a nada positivo em relação a essa questão da tarifa. Ela caiu. Então, ela pelo menos não ajudou. Se ela tivesse talvez fechado positivo, a gente poderia ter tido mais alta aqui do Ibov. Então, 1,80 de queda é bastante coisa. Mas, enfim, falando aqui de... Deixa eu ver, lá fora, por curiosidade pra vocês. Antes de falar lá fora, hoje, ao vivo, eu tava comentando aqui de possíveis gatilhos, né, que tava dando em relação ao 10R, pra vocês verem como que o mercado tá complicado. Ele tá, assim, trolando. Parece que... Eu tô brincando. Parece que é a gente entrar que o mercado persegue a gente. Óbvio que é zoeira, né? Não leve isso a sério, não. Mas aqui, se a gente for reparar, vamos supor... Eu tô vendo o dólar. Quero ver o índice. Cadê? 30 de julho. Aqui. Nessa região, a partir do momento que começou aqui, querer realmente chegar... Estava nessa região, aqui, essa área aqui. Então, foi esse ponto aqui, 9,6. Foi aqui, ó, 9,6. E o que eu tava comentando? A pensar em vendas aqui de 10R, a gente tinha que esperar 9 passar pela VWAP Band. E aí, quando passou, que foi aqui, era 9,35. Foi exatamente nesse movimento aqui. Quando passou, deu esse pullback. Aí eu falei, fica aí a critério de quem quiser entrar. Eu não vou porque eu já estou achando o movimento muito esticado, não estou entendendo o que o índice está querendo fazer. LS está ativo, prefiro esperar. Se for marcar aqui questão de 160 de stop, o movimento pegou o stop. Deu um pullback, esse pullback eu falei que a 9 não estava cruzando de novo a VWAP Band, tinha que esperar. E aí quando fez o cruzamento, para baixo não fez, foi para cima agora. Ó. Primeiro cruzamento. Deu aqui nessa área, nessa região, pullback para compra. Então, 160 aqui de stop. O movimento foi, voltou, estopou, renovou fundo aqui, trollou. Então, toda essa área aqui trollou no fundo. Se vocês forem ver, isso aqui foi alargamento no minuto, tá? Isso aqui é só reduzir o tempo gráfico, a pessoa vê como que foi essa trollagem. Aqui nós tivemos fundos renovados e aqui topos também. Então, alargamento de toba. E aí o movimento renovou fundo, voltou, estopou e as médias já ficaram sem tendência. Então aqui não vejo mais o que fazer em relação ao 10R. Travou. Aqui, pullback, tá na VWAP. Então a gente espera. Passou pela VWAP, aqui eu comentei, esse pode ser bonito, hein? Aqui já era esse ponto aqui. 160 de stop, blá, blá, blá. E aí o movimento teria ido. Esse foi, pegou todos os alvos. E aí quando chegou aqui em cima, não é, porque tem que esperar 9 passar pela VWAP Band. Passou, deu esse, bacana, mais um. Esticado, né? Mas seria interessante que eu tinha comentado assim, esse é bom porque tem o topo, né? Região do topo aqui, que pode pegar liquidez. Então, se a gente for ver, o movimento teria pego aqui, primeira parcial, segunda parcial, terceira parcial, e esse também pegou, tá? Mas depois pegou proteção e aí depois já não acompanhei mais. Não quis ver, e vida que segue. E falando da questão lá fora, só para vocês verem, esse é um dos ativos que a gente tem dos Estados Unidos, né? Não é 100% bonito, temos dias também feio. Aqui é um cenário feio, e aí depois do anúncio, começou a ficar mais bonitinho. E para trás, tem também cenário feio. Aqui, ontem também. Aqui, não deu um pullback interessante, faltou gatilho bonito. Mas aqui atrás, feio também. Aqui atrás, feio, média sem tendência. Sem tendência. Vou mostrar um pouco aqui do ouro. O ouro já foi um pouco diferente, dia 28 de julho, deu pullback bom. Depois, né, de sair dessa região de trava, depois, travou. Ó, cenário feio,
E aí hoje, pancada, área de pullback com alguns gatilhos aqui possíveis. E aí, nessas últimas horas, sentiu o movimento de novo de baixo, mas agora já ficou complicado. E mostrando, por exemplo, o Nasdaq, né, que tem muita gente que gosta. Hoje também, muito feio. O que teve de força, já voltou tudo. Para trás, feio. Caiu com gatilhos feios. Travado, 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 travado. Então não é mil maravilhas como muita gente fica falando. Enfim, alguns ativos para comentar aqui. E lá fora, só para comentar em relação ao S&P, o bendito acaba renovando o topo de novo. Renovou o topo acho que foi na segunda-feira, agora não estou sabendo exatamente qual que é esse bloco aqui, mas enfim, topo renovado de novo, sigo falando, está com um movimento estranho, volume, IFR, vários indicadores aqui bem estranhos. No estudo da semana passada até juntei algumas imagens que o Vlad também juntou, interessante para comentar. E uma coisa que estranha bastante esses últimos dias é o dólar DXY está formando um fundo duplo, subindo e os índices renda variável, nada. Não sentindo nada. Teve resultado de balanço de algumas empresas hoje lá fora e o Nasdaq só subiu mais ainda. Parece que a Microsoft aí, o resultado é muito bom, o movimento só sobe, inclusive renovando máxima. Mas, gente, olha isso aqui. Renovando máxima, deriva. Isso não é normal, isso não é legal. Subindo em forma de deriva, ancorando só pela média de 9 desde maio desse ano. Não é normal. Não é, assim... É estranho, alguma coisa vai começar a corrigir uma hora ou outra. Fora isso, aqui do EWZ nosso, deixa eu carregar, é um ponto que é de suporte mesmo, então tá tudo bem aqui nessa região. Fora isso aqui desses ativos, beleza. Falando de notícia, essa semana agora a gente tem um foco principal na sexta, tá? Payroll. Hoje era a super quarta. Estados Unidos manteve juros, teve um discurso ali que praticamente eu nem acompanhei muito, mas eu foquei mais foi o daqui, que também aqui manteve juros praticamente 15% e com o intuito de talvez começar a reduzir só ano que vem. Então foi uma ata um pouco ali mais dura, tá? Eu não sei como que o mercado vai reagir à ata de hoje, amanhã não, mas enfim. Outra coisa, comentei semana passada de alguma... Ai, caiu um cisco aqui no meu olho. Algumas imagens que eu mostrei na semana passada, essa aqui é uma delas, né? Essa é a comparação não atualizada, né? Porque aqui é de 18 de julho, depois eu mostro uma atualizada, mas só para vocês se recordarem, gráfico atual do S&P e o gráfico de 2008. O movimento de 2008 foi muito parecido. Ou a gente está parecido com o movimento de 2008, tanto faz. De qualquer modo, indicando aqui um ponto de trava interessante para fazer talvez uma correção forte. E tá muito, muito parecido o jeito como está subindo, os fundos, os topos, parece assim, cópia, Ctrl+C, Ctrl+V. Deixa eu ver o que mais aqui que eu tinha comentado na semana passada, que agora não preciso comentar aqui em relação a essa semana. Novamente, setor de tecnologia puxando bastante, né, óbvio. Então, comparando aqui, por exemplo, no gráfico do Nasdaq com a Nvidia, idênticos, praticamente, formando um mega alargamento. E aí, sendo um mega alargamento, que está respeitando por enquanto, se aqui no caso a Nvidia realmente respeitar esse topo, voltar a cair forte, como puxou ali atrás e tende a puxar Nasdaq, a gente tende a ter aqui também nossa possível resistência do Nasdaq. Lembrando que essa imagem é de antes de ontem, então subiu mais um pouco aí e bateu na CLT agora. E aí, agora essa imagem atualizada, 2025 e 2008. O 2025 está, na verdade, 2007 para 2008, né, o azul. 2025 está aqui demorando para fazer esse topo que naquele ano fez, 2007. Depois foi queda. Então, nós estamos aqui na segunda área do possível topo. É um momento que está um pouco fora de correlação, porque todos os outros a gente vê batendo. Então, ficam atentos, porque vai chegar praticamente agora agosto, agora é pensando para o fim do ano. O volume tende a voltar também, tá? Férias americanas, muita gente volta. Aqui também algumas pessoas que trabalham em questão de fundos, enfim. Escolas voltam, né? E aí muita gente volta para os seus trabalhos também. O volume tende a aumentar.
Outra questão, movimento hoje, engraçado, não só de acompanhar, mas de vez em quando eu vejo algumas notícias, a gente teve também leilão, tá, da Embraer, por causa da isenção da tarifa ali em relação a algumas coisas da área da aviação. A Embraer hoje puxou demais durante o pregão intraday, essa porcentagem aqui é muito forte, e foi um dos grandes motivos ali de puxada do Ibov, tá? Então, durante ali a notícia da isenção, o Embraer puxou demais pra cima. E aí, se for ver aqui, a hora que, né, que teve praticamente o leilão foi acionado, a barra muito forte, só atualizando, praticamente prorrogou tarifa para daqui 7 dias, isenção de vários itens que eu nem tive paciência de ler e nem vou ler. O que mais relevante em relação às tarifas? E o resto que não está naquelas listas está 50%. E aqui em relação a... isso aqui... Não, isso aqui não é interessante, mas o Copom eu comentei que hoje manteve os juros. Inclusive, nós estamos no patamar praticamente muito alto de juros. Vamos ver se a inflação vai começar a controlar, vai começar a cair para dar um corte. Pelo menos estão projetando para ano que vem, né? Mas quem sabe talvez antecipado o corte da Selic aqui para esse ano ainda. E aí algumas coisas que do Copom, né? Copom mantém Selic então em 15%. Foi uma decisão unânime. E anuncia pausa, então não estão planejando aumentar, foi uma pausa então no ciclo de alta para avaliar impactos da política contracionista. E aí o mercado espera primeiro corte na Selic só em 2026. E o Banco Central então sinalizou pausa prolongada e não indicou cortes por enquanto em 2025. E praticamente essa decisão hoje era quase esperada por maioria, que iria manter realmente a taxa de juros. Lá fora também manteve, tá? E aí, comentei de notícias, sexta-feira tem payroll, e basicamente isso. E lembrando, cuidado sempre com o efeito manada. Olhem sempre o gráfico e depois tentem se questionar com a questão qual que é o raciocínio do efeito manada, como que a maioria está pensando nesse exato momento, como que está o gráfico. Eu acho que é uma junção muito importante, não olhar separado, olhar ambos ali juntos. Porque, por exemplo, a gente pode juntar o que aqui? A gente tem um ponto gráfico de suporte muito forte de Ibov. Principalmente de Ibov. O dólar está um pouco mais difícil, na verdade, de analisar. Por isso que eu não gosto muito. Mas o Ibov é uma área de suporte importante. Mas faz sentido ter suporte agora? Não. As pessoas querem o quê? Sangue. Mais sangue, 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 sangue. E todos os outros momentos que eu via alguma coisa do tipo, dos momentos de sangue, dos momentos de euforia de alta, a gente acaba tendo um efeito manada sofrendo depois, tá? Na época que eu acompanhava muito isso, que eu sempre lembro, que eu comecei a entender mais essa questão de efeito manada, etc., foi nessa época de 2022, que eu lembro que quando rompeu os 100 mil pontos, eu estava seguindo muito do lado da manada e não entendia muito a importância do gráfico. E aí, se a gente for juntar o gráfico naquela época, a gente tinha vários fatores. Podemos juntar favela gap, tinha suporte, tinha retração, tinha alvo, tinha questão de rompimento dos 100 mil pontos que pegou liquidez. E aí eu olhava também as informações do Banco Central ali, Banco Central não, da B3, informando as posições em aberto do estrangeiro, informações de posições em aberto nacional. Dava para ver quem estava mais vendido, quem estava mais comprado. E aí o movimento praticamente queriam mais sangue, 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 não foi. E aí foi o nosso grande fundo, né? Não voltou mais para os 100 mil. E aí eu também lembro que nessa região aqui, todo mundo, otimista, Ibov lá, 140 e tantos talvez. O movimento não foi naquele momento, voltou, travou, corrigiu. E aí quando estava nesse ponto aqui que era apenas uma correção, saiu casas aí recomendando, diminuindo a nota de investimento, não recomendando a bolsa, e o movimento foi o quê? Explodiu para cima. Aí explodiu para cima, não gostei dessa alta. E a galera agora vai 140, vai 140, vai 140. Estava muito esticado. E aí o movimento vai contra o efeito manada. Começa uma correção muito agressiva, volta forte. Quando chega nessa semana aqui, que eu lembro também, que eu vim comentando no ano passado, todo mundo comentando que coisas negativas, sendo que era um movimento normal, não chegou nem nesse fundo aqui, tava tranquilo. E aí voltou. Nessa época também, teve casas aí recomendando nota... Não recomendando, na verdade, investimento aqui. Aí o movimento volta para cima, aí chega lá quase muito próximo de 140. Aí chega próximo do 140, muita gente fala, agora vai, e não vai.
Aí começa a cair muito forte, que é o movimento que a gente teve no final do ano passado. Inclusive, no final do ano passado, o dólar disparou em alta. O índice só caía. E era aquele pessimismo todo. É sangue, sangue, sangue de bove. É dólar, dólar, dólar. Agora é 6, 7 e tudo mais. Foi o nosso fundo importante. O movimento agora vem subindo. E esse ano é extremamente uma alta odiada muitas vezes, né? Tem alta que simplesmente o mercado não aceita de jeito nenhum. E aí tem que justificar como? Ah, o índice subiu porque lá fora subiu. Ah, se tivesse caído, não é porque lá fora subiu, né? É por algum motivo, vai ter que caçar algum motivo. Então nós estamos em um ponto por causa desses eventos macro que vejo muita gente só querendo o pior aqui da bolsa, né? E justamente se for ver, então se o volume acaba sendo mais atrativo para a venda de varejo, e aí? Acaba atraindo, então, liquidez, talvez. E aí nós temos pontos gráficos aqui de suporte. Então, eu acho importante, tá? Não olhar os dois separados, olhar junto e olhar para trás tudo de evento que aconteceu, tudo que a gente teve. Aqui, tal caso indicou, Brasil não indicou, aqui guerra, aqui isso, aqui foi aquilo, isso foi tarifa, não sei o quê. O que as pessoas estavam premeditando ali, o que realmente aconteceu. E nós estamos nesse ponto. E enfim, agora o dólar eu não consigo. O dólar é extremamente complicado, tem cálculos por trás, é uma chatice, é petax, não sei o que, isso, aquilo, câmbio, blá, 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 blá. Não sei. Então não fico olhando muito isso em relação ao dólar, não. Prefiro em relação ao índice, beleza?